Olá, meus caros, tudo bem? Dando continuidade aos estudos de Direito Penal, parte geral, vamos falar agora da nossa desistência voluntária, juntamente com arrependimento eficaz, tudo bem? E diferenciar de arrependimento posterior, tá? Então, institutos, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior e depois crime impossível. Essa é a própria sequência do Código Penal brasileiro, né? O artigo 14, ele trata do crime consumado e do crime tentado. O artigo 15, ele trata da desistência voluntária e arrependimento eficaz. O artigo 16 do arrependimento posterior, o artigo 17 do crime possível e o artigo 18 do dolo e da culpa e o 19 também dolo e culpa. Tudo bem? Aí 20 já é a teoria do erro. Perfeito? Tranquilo? Então, posterior à tentativa, se estuda desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15 do Código Penal brasileiro. Pode colocar na tela. Eu só vou mostrar aqui. O 15, tá aí. O 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, o agente que voluntariamente, 1, só responde pelos atos já praticados. 2. 1, 2. São características comuns. O voluntariamente e o só responde pelos atos já praticados são características comuns quando ele desiste de prosseguir na execução, tenho aqui a desistência voluntária, ou impede que o resultado se produza, tenho aqui o arrependimento eficaz. Então, a desistência voluntária é quando a gente desiste de prosseguir na execução. Ou quando impede que o resultado se produza, arrependimento eficaz. Diferenciando esses dois institutos da tentativa, nos dois casos, o delito não se consuma por uma circunstância alheia à vontade do agente. Melhor dizendo, nos dois casos, o delito não se consuma por causa da vontade do agente. Melhor dizendo, né? Se fosse circunstância alheia, é tentativa. Aqui não é por uma circunstância alheia, é por causa da vontade dele. Ou ele desiste de prosseguir voluntariamente, ou ele impede que o resultado se produza voluntariamente. Responde por tentativa? Não, não é crime tentado. Não é crime tentado. Tudo bem? Tranquilo? Agora sim, na tela, vamos ao início lá. Desistência voluntária e arrependimento eficaz, eles são denominados aí de tentativa abandonada e tentativa qualificada. Tentativa abandonada e tentativa qualificada. Sinônimos aí de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu também o chamo de ponte de ouro. Ponte de ouro. A desistência voluntária, que aqui na aula eu vou chamar de DV, e o arrependimento eficaz de AE. Eu chamo também os dois aí de ponte de ouro. Quando eu falo o termo ponte de ouro, ele é relacionado à desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu vou explicar para você o que é ponte de ouro. Seguinte, ó. Execução. Consumação. Se o agente está aqui dentro, ó, se ele é interrompido durante a execução, tentativa imperfeita. Se ele já praticou toda a execução, mas o delito não se consuma, tentativa perfeita. Ok? Nesses casos aqui, se o agente age em desistência voluntária ou arrependimento eficaz, ele não responde pelo crime tentado. Ele volta lá atrás. É como se ele não tivesse executado aquele delito. É como se ele não tivesse executado o delito. Então, apesar de ele estar ali num momento do crime, ele volta no tempo. Esse voltar no tempo do crime, esse voltar no iter criminis, é chamado de ponte. Uma das pontes do direito penal. E essa ponte aqui é a ponte de ouro. Porque o agente não responde nem pela tentativa, não vai responder pela tentativa. Esses dois casos, essa ponte de ouro, ela causa a atipicidade da conduta. Então, o termo ponte, quando eu falo ponte, dessa ponte eu vou tirar duas coisas para você. Ó. Primeiro, esse caminhar no iter criminis. Segundo, para que tenhamos uma ponte,
essa ponte, esse caminhar no intercrimes, ela é vinculada ao arrependimento do agente, à mudança de dolo do agente. A gente muda de ideia, fala assim, cara, tô errado. Lembra-se que para entrar nos reinos dos céus, o pecador tem que se arrepender. Aqui é a mesma coisa. Para eu ter uma ponte, ele tem que se arrepender. Esse arrependimento, essa mudança de dolo, ela pode se dar em diversos momentos do intercrimes. Ponte de ouro é quando ele muda de ideia durante a execução, seja para não continuar ou para impedir o resultado. Aí eu tenho ponte de ouro. Então a ponte de ouro é a desistência voluntária ou arrependimento eficaz. A ponte de prata tem nada a ver com vampiro aqui não, tudo bem? Não estou falando aqui de crucifixo de prata, não, é bala de prata, é ponte de prata. A ponte de prata é quando essa mudança de dolo, esse arrependimento é após a consumação. E o agente vai lá e repara o dano, devolve a coisa. Artigo 16, arrependimento posterior. Ponte de prata, arrependimento posterior. Você verá comigo que o arrependimento posterior, o agente responde como se fosse tentado. Uma volta no tempo aí. O delito já está consumado e ele responde como se fosse tentado. Porque é o mesmo quanto de diminuição de pena. Então, arrependimento posterior é uma ponte de prata. Ela é posterior à consumação, mas responde do mesmo jeito, só que como se fosse tentado. E a ponte de bronze? Professor, tá viajando hoje, né? Tô. Ponte de bronze é a confissão. Olha o arrependimento aí, a mudança de dolo. O agente muda o dolo, confessa. Na hora de aplicar a pena, tem uma atenuante para ele. Interessante dar uma olhada na súmula 500, puxando aqui, né, de improviso, 545 do STJ, que fala da confissão. Então a confissão, confessar o delito, vai ter atenuante. Vai ser respondido por consumado? Vai, mas com uma atenuante. Isso é ponte de bronze. Olha a mudança de dolo dele. Confissão, mudança de dolo. Praticou, mas foi lá e confessou. E o que é a ponte de diamante? Ponte de diamante não tem nada a ver com Cavaleiros do Zodíaco. Tudo bem? Lá é pó de diamante. Não tem nada a ver com ponte de diamante. A ponte de diamante é a colaboração premiada. Colaboração premiada. Que o agente colabora para pegar outros autores, devolvendo parte do ilícito, devolvendo o dano praticado, reparando o dano. A colaboração premiada ela é chamada de ponte de diamante porque ela é muito benéfica. Luiz Flávio Gomes chamava de ponte de prata qualificada, porque é posterior à consumação, né? Ponte de prata porque é posterior à consumação, mas é muito boa, qualificada. E a doutrina se baseou mais no nome ponte de diamante. Então, ponte de diamante, colaboração premiada. Tenho quase certeza que vai aparecer um novo nome para os acordos de não persecução penal. Artigo 28A do Código de Processo Penal, recente, trazido no final de 2019, com vigência de 2020, pelo pacote anticrime. Crimes cuja a pena mínima, infrações penais cuja a pena mínima seja menor que 4 anos, o agente pode fazer um acordo de não persecução penal. Já consumou. E ele faz um acordo de não persecução penal, desde que confesse. Tem que ter a confissão aí. Desde que o crime não tenha violência ou grave ameaça, alguns requisitos lá do artigo 28A. Acordo de não persecução penal é muito parecido com a colaboração premiada. Então pode ser que o nome ponte de diamante seja aplicado também ao acordo de não persecução penal. Não vai ter persecução penal. Na colaboração premiada, uma delas é não persecução. Pode ser não persecução, se ele for o primeiro a colaborar. Pode ser redução de pena. Pode ser perdão judicial. No acordo de não persecução, é só não persecução. A finalidade é não ter persecução do crime. Crimes cuja a pena mínima seja inferior a 4 anos. Artigo 28A do Código de Processo Penal, alteração trazida pelo pacote anticrime. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Vamos na nossa ponte de ouro. Aprendeu o que é ponte de ouro, ponte de prata, ponte de bronze e ponte de diamante. Aí, ponte de diamante. Eu era viciado em Cavaleiros, tá bom? O pó de diamante. Ok? A desistência voluntária e o arrependimento eficaz
são incompatíveis com crimes culposos e unissubsistentes. São incompatíveis. Porque são delitos, inclusive, que não cabem em tentativa. Na desistência voluntária, olha só, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o agente tem que mudar de dolo. O agente tem que mudar de ideia. Ele começa a praticar um delito e muda de ideia. Fala assim, não, vou mudar de ideia. Muda de ideia para não querer a consumação. Ou ele desiste, ou ele impede o resultado. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Num crime culposo, o crime culposo é um crime material. A gente não está querendo o resultado. Ele só responde se o resultado acontecer. Mas antes disso, não tem tentativa para ele. Ele não quer aquele resultado. Se ele não quer aquele resultado, não há que se falar, não tem como ter uma desistência voluntária ou arrependimento eficaz no crime culposo. Porque já é atípico ele não praticar o resultado. Já é um caso de atipicidade. E também nos crimes unissubsistentes. Nos crimes unissubsistentes, olha só, nos crimes unissubsistentes, praticou um ato, já tem crime. Tem como ele desistir ou se arrepender? Não. Ou ele pratica o ato e já era. Ou ele pratica o ato e já era. Ou ele não pratica o ato e não tem crime. Porque o crime é unissubsistente. A gente deu o exemplo da injúria verbal. É um crime unissubsistente. Professor, e se o agente se arrepender no crime unissubsistente? Opa, esse arrependimento já é posterior à consumação. Já não é mais desistência voluntária e arrependimento eficaz. Pode ser que seja outro instituto. Por exemplo, na injúria, pode ter lá a retratação do agente, o agente se retratou. Ok? Só um exemplo para você. Olha, a retratação é o quê? Ela é posterior à consumação. Não é desistência nem arrependimento eficaz. É um arrependimento? Sim, mas posterior à consumação. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, desistência voluntária na tela é incompatível com crimes culposos e crimes unissubsistentes. Qual é a natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Prevalece que em relação à desistência voluntária e arrependimento eficaz, a natureza jurídica deles é causa de atipicidade daquele delito que estava sendo praticado. Ele se torna um fato atípico. Por isso uma ponte de ouro, né? Por isso que é uma ponte de ouro. Então a gente estava praticando um homicídio, ele desistiu, ele se arrependeu e impediu o resultado. Ele não responde nem pela tentativa de homicídio. Desistência voluntária e arrependimento eficaz excluem a tentativa. Excluem a própria tentativa. Logo, são causas de atipicidade. É a que prevalece, é uma causa de exclusão da tipicidade. Exclui a tipicidade do próprio delito. Professor, mas ele pode responder por algum crime? Sim, por outro. Outro crime diferente de seu dolo. Ele queria matar, atirou, acertou no ombro, levou ao hospital, a vítima sobreviveu. Responde por lesão corporal. Então ele pode responder por aquele ato já praticado, mas diferente de seu dolo inicial. Tá? Diferente de seu dolo inicial. Então essa causa de atipicidade é para aquele crime inicialmente pensado, mas ele pode responder por outro. Tá? Então essa causa de exclusão da tipicidade é para aquele crime inicialmente pensado, porque ele pode responder por outro. É a chamada responsabilização por atos já praticados. Isso que é a tentativa qualificada. A tentativa qualificada, ela é a responsabilização por atos já praticados. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, então. Tá aí o nosso artigo 15, mais uma vez. Sempre ter em mente o artigo, tá? Sempre ler o artigo. Porque o artigo, ele, por vezes, cai em prova, né? O artigo 15 aí de desistência voluntária e arrependimento eficaz, ele despenca em prova. Ele cai bastante em prova. Então tem que saber. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Esse artigo 15, ele engloba tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz.
A partir, aquela hora eu falei 3, né? Agora 4, mas na verdade 5. 3, 4, 5. A partir da execução, pode-se configurar 4 possibilidades. 5, né? Vimos 5. Eu gosto de diferenciar agora com 5. Ou há a consumação da infração, tá? Ou há o delito se consuma, ou há a tentativa. Essa tentativa pode ser idônea ou inidônea. Em cada tentativa inidônea ali é crime impossível, né? É uma tentativa impunível. Ou o agente desiste de prosseguir na execução, desistência voluntária. Ou o agente impede que o resultado se produza após de já ter praticado agressão ao bem jurídico. Lembra lá da tentativa cruenta, né? Após já haver uma agressão aí ao bem jurídico. Houve uma agressão e ele impede que o resultado se produza. Tudo bem? Ponto aqui comum dos dois institutos. Ponto comum. Tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, eles só existem se o delito, isso parece lógico, mas o lógico precisa ser dito, né? Eles só existem se o delito não se consumar. Só tem sentido a existência da desistência voluntária e do arrependimento eficaz se o delito não se consumar. Se o delito se consumou, ele não é tentado, não houve desistência voluntária e não houve arrependimento eficaz. Tudo bem? Se o delito se consumou, também não foi crime impossível, porque ele consumou. Então, essas hipóteses aqui, houve consumação ou tentativa, uma exclui a outra. Uma exclui a outra. Consumou, não é tentativa, não é desistência, não é arrependimento. Opa, foi uma desistência voluntária, não consumou, não é tentativa. Tudo bem? Uma hipótese exclui a outra. Tudo bem? Porque imagina o seguinte, imagina que o agente pensa assim, olha, vou lá e vou matar aquela pessoa, inclusive vou levar minha arma carregada aqui, o meu revólver com 6 tiros. Eu vou levar meu revólver com 6 tiros. Tem revólver com 5, tem revólver com 6, tá bom? Então ele leva lá o revólver com 6 tiros. Ele chega e dá o primeiro tiro. O primeiro tiro acerta na perna. O primeiro tiro acerta na perna. Ele queria matar, ele acabou errando ali e pegou na perna. Aí ele pensa bem e fala, cara, vou fazer isso não. Matar esse cara aí, vou fazer isso não. Vou deixar pra lá, vai embora. Ele vai embora, a vítima tem sangramento ali naquela veia, acho que é veia femoral, né? Tem sangramento e morre. Foi uma desistência voluntária? Não, morreu. Consumou o delito. Se houve consumação, não há que se falar em desistência voluntária. Do mesmo modo, a gente vai lá e dá um tiro. Pum, pega no peito. Um pouco acima, aqui, na barriga, melhor dizendo. Pegou um tiro na barriga. O que ele faz? Ele muda de ideia. Fala, cara, embora eu já tenha lesionado, praticado uma agressão ao bem jurídico, eu não quero esse resultado, não quero mais. Eu mudei de ideia. Praticou atos executórios, agora pratica atos impedindo a consumação. Pega aquela pessoa e leva para o hospital. Pegou aquela pessoa e levou lá para o hospital. Lá no hospital, a vítima vem a falecer. Ele tentou salvar. Mas lá no hospital, a vítima ela não consegue e vem a falecer. Ela não resiste, né? Ela não resiste aos ferimentos, assim que a mídia fala, ela não resistiu aos ferimentos. Ela não resiste aos ferimentos e vem a falecer, morre. Pergunto, houve arrependimento eficaz? Costumo dizer o seguinte, houve arrependimento não eficaz. O arrependimento dele não foi eficaz, porque a vítima morreu. Logo, não é arrependimento eficaz, porque a vítima morreu. Logo, arrependimento, não existe esse instituto que eu estou te falando, tá bom? Logo, arrependimento é não eficaz. Para que eu tenha arrependimento eficaz, o delito não pode se consumar. Não pode haver consumação. Consumou, acabou. Desistência voluntária, acabou arrependimento eficaz. Tudo bem? Professor, e o arrependimento posterior? Já aprenda. Arrependimento posterior é um instituto que se aplica após a consumação do delito. Então, arrependimento posterior é um instituto que se aplica após a consumação do delito.
Tudo bem? Tranquilo? Concordamos com isso? Perfeito? Show de bola. Vamos adiante. Vamos lá. Muito bem, esse é um ponto que quando cai em prova muita gente se confunde, né? Agora você não se confunde mais. Vamos aprofundar a desistência voluntária, que está lá no 15 também, né? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir responde somente pelos atos já praticados. A desistência voluntária, ela é uma conduta negativa. O agente está praticando uma conduta positiva, crimes comissivos em regra, tá lá matando. Ele vem, atira e ele erra o tiro. E ele muda de ideia e agora ele passa a agir negativamente. Ele deixa de prosseguir. Então, desistência voluntária, essa é a grande diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Enquanto que a desistência voluntária é conduta negativa, a gente deixa de prosseguir, o arrependimento eficaz é conduta positiva. Ele impede, ele pratica algo para impedir o resultado. Desistência voluntária, deixa de prosseguir, respondendo pelos atos já praticados. Tudo bem? Na tela. É uma conduta negativa, é o deixar de prosseguir na execução. Então, para que eu tenha desistência voluntária, o agente inicia a execução, inicia a prática de atos executórios e desiste de prosseguir. O resultado não vai acontecer. Tá? E desiste de prosseguir. Conduta negativa. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante. Continuidade. Fórmula, o que é a fórmula de Frank? Ah, professor, meu Deus, estava tão bom, agora vem com esses nomes aí, essas teorias e tal, só para me atrapalhar. Não. A fórmula de Frank, ela serve para diferenciar a tentativa, melhor dizendo, normalmente a tentativa imperfeita, da desistência voluntária. Quando será crime tentado, quando será desistência voluntária. Imagine o seguinte, imagine que o agente, deixa eu ver se vai estar terminado aqui, está aqui. Imagine que o agente, ele iniciou a execução. O agente, ele iniciou a execução de um delito. Você já viu comigo que iniciada a execução, podem ocorrer 5 possibilidades: consumação, tentativa idônea, tentativa inidônea, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Imagine que ele iniciou a execução, ele está lá no meio da execução. Aí vamos parar o tempo, vamos parar o tempo aqui. Tá, vamos, estátua nele, né? Vamos dar o estátua. Estátua, opa, parou. Então ele está lá no meio do tiro, opa, estátua, ele parou. Vamos olhar agora para ele, tudo bem? Parou ali no tempo. Lá no meio da execução, perfeito? Vamos fazer as seguintes perguntas a ele. Fala assim, olha, se você quer prosseguir executando esse delito, mas não pode, você está lá no meio da execução e você quer prosseguir, mas não pode, é tentativa. Quer prosseguir, mas não pode, crime tentado. Segunda situação, você verifica numa segunda situação que ele pode prosseguir, mas não quer. Olha a vontade dele aí. Ele pode prosseguir, mas não quer. Isso é desistência voluntária. Tudo bem? Na tela. Então, olha só. Quer prosseguir, quer continuar, né, no delito, mas não pode, eu tenho aqui uma tentativa. Normalmente, meio de execução é tentativa imperfeita, né? Meio de execução é tentativa imperfeita. Agora, pode prosseguir na execução, mas não quer. Eu tenho aqui uma desistência voluntária.
Essa é a fórmula de Frank. Quer prosseguir, mas não pode, tentativa. Pode prosseguir, mas não quer, desistência voluntária. Ok? Essa aí é a fórmula de Frank. Tudo bem? Aprendeu já o que é a fórmula de Frank. Ela diferencia a nossa tentativa da desistência voluntária. Perfeito? Próximo instituto, próximo ponto que aprenderemos. A diferença entre voluntariedade e espontaneidade. Aqui alunos têm dificuldade. Tá? Aqui alunos têm dificuldade. O requisito da desistência voluntária e também do arrependimento eficaz ou resipsência é sinônimo de arrependimento eficaz. O requisito da desistência voluntária e do arrependimento eficaz e também do arrependimento posterior é a voluntariedade, voluntariamente. E não há espontaneidade. O requisito basta que a conduta seja voluntária. É mais fácil ser voluntária do que espontânea. O que é a espontaneidade? Espontaneidade é aquela vontade que surge do agente. Parte só dele, foi espontâneo dele. Normalmente a gente fala assim, foi espontâneo, ninguém esperava, porque foi espontâneo. Uma pessoa espontânea, uma pessoa que tá ali, fala o que quer, é uma pessoa espontânea. Por quê? Ela age conforme seus próprios pensamentos. Isso é espontaneidade. Então, a espontaneidade é quando surge do próprio agente. A espontaneidade não é requisito da desistência voluntária. Embora, se o ato for espontâneo, ele é voluntário. Se um ato é espontâneo, ele também é voluntário. Porque ele foi praticado de livre vontade. Ato voluntário é aquele praticado de livre vontade, sem coação. Só que atos voluntários, eles são maiores que espontâneos. Atos voluntários, além de ser espontâneos, eles também podem ser não espontâneos. Quais são os atos não espontâneos que também são voluntários? Quando o agente sofre uma influência externa, uma influência de terceiros. Então, atos influenciados, apesar de não serem espontâneos, são voluntários. A gente pratica por sua vontade, mesmo que essa vontade seja influenciada. Então imagine que o matador vai matar a vítima. Ele olha para a vítima e a vítima fala assim, por favor, não me mate. Eu tenho um filho para criar. Tem uma criancinha ali que depende de mim. E o matador foi criado sem pai. Aquela outra pessoa o influenciou e ele desistiu de prosseguir. Foi espontâneo? Não. Mas foi voluntário. Houve voluntariedade. Foi uma conduta influenciada por um terceiro. É muito comum em crimes de sequestro, embora já tenha tido a consumação, né? Não se aplica aqui a desistência voluntária, porque já consumou, já sequestrou, chamar a mãe do sequestrador para fazer ele desistir. Seria desistência voluntária sem espontaneidade. Só não é desistência voluntária porque é crime permanente. Na hora que ele sequestra, já consumou. Se antes da consumação a mãe dele o influenciasse, seria desistência voluntária. Mesmo com a influência da mãe. Mesmo com a influência da mãe. Atos voluntários não precisam ser espontâneos. Podem ser. Podem ser espontâneos, mas não precisam. Cuidado com o termo seguinte, intervenção de terceiros. Se um terceiro intervir, aí não é voluntário, não. O terceiro pode influenciar, intervir não. Intervir não pode. Desistência voluntária. O terceiro foi lá e interviu, agarrou ele. Não. Por favor, não faz isso, eu vou te agarrar. Não. Não é desistência voluntária, não. Porque não foi voluntária. Foi com o terceiro intervindo. Se houver uma intervenção de um terceiro, não é voluntário. O terceiro pode influenciar. A influência não descaracteriza a voluntariedade. E não precisa ser espontâneo. Costumo dizer que toda espontaneidade é voluntária, mas nem toda voluntariedade é espontânea. Tudo bem? Toda espontaneidade é voluntária. Porque se surgiu dele, é voluntário. Mas nem toda voluntariedade é espontânea. Porque pode ser voluntário não partindo do próprio agente, com influência de terceiros. Não pode ser uma intervenção de um terceiro.
Qual é o requisito da desistência voluntária? A voluntariedade. Qual é o requisito do arrependimento eficaz? A voluntariedade também. Tudo bem? Fechamos esse ponto, tá? Darei continuidade no próximo bloco para fecharmos aí desistência voluntária e arrependimento eficaz. Um abraço, te espero na continuidade então. Tchau, tchau.